Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os participantes do encontro de usuários da ESRI. Queria agradecer a todos vocês que se inscreveram nessa apresentação, nesse webinar. Meu nome é Fabiano Gianni, eu sou gerente de contas técnico da TomTom para a América Latina. Eu trabalho na TomTom há pouco tempo, há pouco mais de 6 meses, mas eu tenho experiência de mais de 15 anos, na verdade são 18 anos de experiência em GIS e em conteúdos relativos, como informações de trânsito, que eu vou apresentar aqui hoje. A apresentação de hoje vai ser, esse meu webinar vai ser referente a informações de trânsito histórico. Ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar da apresentação do Jonathan, que o Jonathan aqui da TomTom fez, sobre mapas em tempo real, que realmente ele é uma matéria muito importante atualmente no mundo que tem tantas mudanças. A gente vê mudanças constantes de infraestrutura viária, de mudanças de formas de se trafegar, e os mapas em tempo real é muito importante para se manter a base atualizada, né? Se ter sempre a base atualizada para executar as aplicações que vocês têm na casa de vocês. Bom, o tema da minha apresentação é mobilidade. Não tem como falar em mobilidade sem falar de informações de trânsito, né? Do trânsito em si. O trânsito ele é totalmente relacionado aos problemas de mobilidade. E por isso a TomTom ela tem investido nesses últimos quase 10 anos, ela investiu muito de seu tempo, dos seus recursos para montar uma estrutura de trânsito, uma plataforma de trânsito que possa gerar conteúdos bem relevantes para as aplicações, dando informações, né, trazendo informações relevantes para as aplicações, principalmente de navegação e análise de trânsito em si. E com isso, nesse todo esse tempo, a TomTom montou um banco de dados bem grande, um Big Data de informações de trânsito histórico, que podem ser acessados. Eu vou mostrar nesse webinar como que vocês podem acessar esse banco de dados, como é a disponibilização dessa informação, e como pode aplicar essa informação utilizando o ArcGIS. Então, esses produtos que eu vou mostrar, essas informações que eu vou mostrar nesse webinar, são alguns dos produtos de trânsito da TomTom. A TomTom tem também informações de trânsito em tempo real, além de informações, dashboards de informações de trânsito, como o TomTom City e o TomTom Traffic Index, que trazem informações sumarizadas por cidade, de conteúdos de trânsito. Mas o meu webinar de hoje, né, a minha apresentação de hoje vai ser focada no nosso conteúdo de trânsito histórico. Bom, o tema da apresentação então é mobilidade, análise de trânsito com o StreetBase by TomTom e TomTom Maps na plataforma do ArcGIS. Então eu vou mostrar aplicações, né, do uso dos dados de trânsito que a TomTom disponibiliza utilizando o ArcGIS. Falando um pouquinho em números sobre as informações de trânsito que a TomTom tem, a gente tem armazenado, né, um volume muito grande de informações de trânsito, né, de conteúdo histórico de trânsito, como eu disse, e esse conteúdo ele é gerado a partir desses dispositivos. Então, são 450 milhões de dispositivos enviando a sua posição globalmente, né, então a gente tem 450 milhões de dispositivos rodando pelas ruas do mundo e nos mandando posições anonimamente, e a gente utiliza essas informações como insumo da geração da informação de trânsito. Esse envio, como eu disse, é anônimo, através dos dispositivos que têm mapas TomTom ou alguma parceria que a TomTom tenha feito com alguma empresa que tenha esse tipo de dado, né, informação de posições de veículos, e gera todo esse conteúdo, essa quantidade de dispositivos mandando posições. São 742 milhões de quilômetros rodados por dia, então a cada dia a gente recebe todo esse volume de informações, então representa 18.500 voltas em torno da Terra por dia que a gente recebe e vai armazenando no nosso Big Data. Isso representa
271 bilhões de quilômetros a cada ano e 4 trilhões de posições por ano. Então, o nosso Big Data ele vem aumentando a cada dia com informações relevantes de informações de trânsito. Bom, por que a informação, né, do trânsito histórico ele é tão relevante na estimação do tempo de percurso, né, com relação à mobilidade? Muitos de vocês sabem que ferramentas de roteirização, né, software de roteirização, eles usam como principal insumo para o cálculo do tempo do percurso a velocidade da via. Essa velocidade ela pode ser baseada na categoria da via, no tipo da via, se ela é uma avenida ou se ela é uma via, uma freeway, né, como se diz, que é uma via de maior importância, de maior velocidade, só que é um tempo estimado, ele não é um tempo real. E o percurso da via, na verdade, o tempo de percurso da via, ela depende de outros fatores, não só da velocidade, do tamanho do trecho. Ele depende também da densidade de carros que tem na via, da curvatura, da inclinação dessa via. Então, isso vai influenciar na velocidade que o veículo passa pela via e, consequentemente, influencia no tempo do percurso desse veículo. E, normalmente, o tempo de percurso ele não é estático. A gente sabe que dependendo do dia da semana e do horário que a gente trafega pela rua, a gente pode encontrar características diferentes no trânsito. Ou seja, o tempo de um mesmo percurso em dias diferentes, em horários diferentes, com certeza vão ser diferentes. E aí entra a pergunta, como obter informações mais precisas de tempo de um percurso, informação mais precisa de tempo de percurso com tantas variações, especialmente de acordo com o horário da viagem? A resposta seria utilizando informações de velocidade média histórica medida de dentro do próprio veículo. E é isso que a TomTom faz. A TomTom criou um produto chamado Speed Profiles, que ele tem informações históricas de velocidade para cada via, né, onde passam os dispositivos da TomTom, ou seja, ele não tem limitação de vias maiores, como é no caso da estrutura do TMC. Então, ele usa a posição do GPS por onde passam os nossos dispositivos que a gente recebe as posições. E essa informação ela é gerada para cada segmento de rua do mapa, cada trecho, cada quadra ou quarteirão, cada um tem uma definição. Então, para cada um desses trechos e para cada direção, coletado a cada 5 minutos de cada dia da semana. Então, a gente tem uma informação muito granular de como é a velocidade histórica dentro de cada segmento. Então, imagine que tem um trecho próximo ao escritório de vocês ou à casa de vocês. Então, essa quadra, a gente tem informação a cada 5 minutos para cada dia da semana. Então, a gente consegue ter uma granularidade bem grande dessa informação. Essa informação é gerada com a sumarização dos últimos 2 anos dos dados históricos de trânsito. Então, desse nosso Big Data, utilizamos os últimos 2 anos para gerar essa média de velocidade para cada dia da semana a cada 5 minutos. Então, a gente gera essa velocidade a partir desse histórico. E, como eu disse, a gente tem um alto detalhamento. Então, a gente não se limita à malha de vias grandes, de estradas ou de avenidas grandes dentro de uma cidade. Então, todas as vias onde pode passar um dispositivo da TomTom, a gente consegue avaliar a velocidade desses trechos. Então, o Speed Profile, o produto Speed Profile, ele consiste em 2 tabelas, são 2 tabelas que podem ser carregadas dentro do ArcGIS, e essas tabelas, elas contêm todo esse conteúdo, ela contém o conteúdo de velocidade para cada 5 minutos, para cada dia da semana. Mais para frente eu vou mostrar uma exemplificação dessa tabela. Então, aqui é um exemplo visual de como seria a utilização do Speed Profile. Qual a importância realmente da utilização do Speed Profile. Aqui a gente tem uma malha com uma rota desenhada. A gente vê que, seguindo um caminho mais reto, teoricamente seria o caminho mais rápido, porque todas as possibilidades têm a mesma velocidade, né? Os 3 caminhos diferentes possuem a mesma velocidade para as vias, então o algoritmo escolheria a via que teoricamente é a mais curta, para dar o tempo de resposta mais curto. Só que se a gente incluir nessa roteirização a informação da velocidade histórica, que seria o Speed Profile, de acordo com o horário que está sendo requisitada essa rota, de acordo com o dia da semana,
a gente veria que, na verdade, o caminho mais rápido para se chegar ao seu destino seria um caminho que seria um pouco mais longo. Seria esse caminho por baixo, que demoraria 6 minutos, ao invés de demorar 7, que seria a indicação inicial do caminho inicial. Por quê? Existem trechos que, que vão ter informações de trânsito, né, que tem algum congestionamento, que está armazenado nesse dado histórico nosso, que sempre naquele momento, naquele dia, naquele horário, existe alguma ocorrência ou um volume grande de carros que causam um congestionamento, fazendo com que o tempo de percurso por esse caminho, que seria o mais curto, na verdade, ele é o mais demorado. Então, essa é uma exemplificação visual do que o Speed Profile faz. Vou mostrar agora uma demo, né, utilizando o ArcGIS. Então, como eu disse, o Speed Profile são duas tabelas que podem ser carregadas no ArcGIS. O ArcGIS ele já dá suporte para essas tabelas. Na verdade, a extensão Network Analyst do ArcGIS, ela é preparada para receber essas tabelas. Então, na verdade, a TomTom criou essas tabelas também, pensando na utilização dentro do ArcGIS, porque as tabelas elas têm uma estrutura que o ArcGIS aceita, né, que o Network Analyst aceita. Então, eu vou mostrar nessa demo um exemplo de uma rota sem Speed Profile, utilizando a velocidade base, que é uma velocidade que vocês receberiam com uma base que vocês adquiririam de um fornecedor como a própria TomTom ou como outros fornecedores que tem por aí. A velocidade que vocês recebem nessa base vetorial ela é uma velocidade calculada. Eu vou mostrar um exemplo também de uma rota calculada com o Speed Profile, utilizando essa informação histórica, né, de velocidades. E também vou mostrar exemplos de um service areas, né, de áreas de serviço usando também Speed Profile, para mostrar que é possível fazer análises logísticas utilizando também esse dado histórico de trânsito. E outra coisa que eu vou mostrar vai ser a visualização, né, um vídeo mostrando as informações de trânsito de acordo com o horário a cada 5 minutos. Então, eu posso mostrar também como é que varia o trânsito a cada 5 minutos utilizando o Speed Profile. Bom, aqui a gente tem o nosso famoso ArcGIS. Aqui eu tenho carregado as tabelas do Speed Profile. Eu vou mostrar para vocês como é que são essas tabelas. Então, nessa primeira tabela, que é o Street Daily Profiles, eu tenho a relação de todos os segmentos, né, todos os edges, todos os registros que eu tenho na minha base, né, para cada quarteirão desse, para cada tracinho desse, eu tenho um registro aqui na minha tabela. E eu vou ter uma informação para cada um desses registros, a informação do perfil de velocidade para cada dia da semana. Então, eu tenho aqui Profile 1 até o Profile 7, que seria de domingo a sábado. Então, eu tenho aqui, para cada dia da semana, eu tenho uma indicação de um perfil de velocidade. Eu tenho também, para cada registro, uma informação de velocidade free flow. Então, por exemplo, pegar esse caso aqui. Para esse segmento, para esse trecho, eu tenho que o free flow, ou seja, a velocidade de madrugada, num horário que não tenha trânsito, a velocidade free flow desse trecho é 39 km por hora. E eu tenho velocidades também, aqui no caso não varia. Deixa eu pegar um caso aqui que varia bastante. Vou pegar, por exemplo, esse aqui. Eu tenho que a velocidade free flow é 22, a velocidade num dia de semana normal, né, dia de semana de trabalho, é 13 km por hora, velocidade em final de semana é 18 km por hora, e a velocidade média semanal é 14 km por hora. Então, eu já tenho, para cada segmento, eu tenho já informações de velocidades médias baseadas no histórico desse trecho. E tenho também os perfis por dia da semana. E eu posso vir aqui, por exemplo, qual é o perfil, segunda-feira, para esse caso, é o perfil 226. Aí eu vou na outra tabela, que é a tabela que tem realmente os perfis de velocidade. Vou até o registro 226, que seria esse. E aqui eu vou ter informação a cada 5 minutos de qual seria a informação de velocidade desse trecho. Então eu tenho aqui 1h10 da manhã, 1h15 da manhã. Aí eu posso ver mais para frente. Então, o valor que está aqui ele indica a porcentagem da velocidade em relação ao free flow. Ou seja, aqui é 1, ou seja, a velocidade nesse horário é igual ao free flow. E a partir daqui, a partir das 4 da manhã, a gente consegue ver, 6h15 da manhã, esse trecho já está a 84% da velocidade free flow. Então,
o tempo de percurso desse trecho está um pouco mais demorado e assim vai piorando, obviamente, à medida que vai passando o tempo no horário de pico. Então a gente chega até a 55, às 7h30 da manhã, está 55% da velocidade free flow. Então eu tenho a indicação a cada 5 minutos de qual a velocidade desse trecho. Isso é o Speed Profile, essas duas tabelas é o Speed Profile. E aí, para utilizar essa informação dentro do ArcGIS, a gente utiliza o Network Analyst. O Network Analyst, para quem não sabe, é uma extensão do ArcGIS que consegue fazer roteirizações, consegue fazer análises de malha utilizando a nossa base do Street Base by TomTom. Então aqui eu tenho carregado meu Street Base by TomTom e eu já gerei aqui o datasets para mostrar exemplificações de rota. Então a primeira rota que eu quero mostrar, então seria essa rota que tem... Opa, deixa eu carregar aqui. Bom, ela é uma rota baseada em 3 pontos que eu criei aleatórios, então todas as rotas que eu fiz nessa demo, elas consideram os mesmos pontos, os mesmos pontos de parada. E essa aqui é uma rota sem utilizar o Speed Profile, uma rota utilizando a velocidade base que vocês recebem num produto de mapa vetorial. Aqui a gente consegue ver que a rota ela demora 11 minutos. Se eu usar o Speed Profile, usando os mesmos pontos de parada, a primeira coisa que vocês reparam é que a rota já mudou. Por quê? Porque provavelmente o caminho que ele fazia antes é um caminho mais lento, considerando a velocidade histórica. Então ele já recalculou a rota utilizando o Speed Profile, fazendo um caminho diferente. Essa rota aqui que eu fiz, deixa eu mudar aqui o dataset, e eu escolhi, e fazendo essa nova rota utilizando o Speed Profile, já dá um tempo de 15 minutos. Essa rota eu realizei, a gente consegue determinar qual dia da semana que eu vou realizar a rota. Essa rota eu realizei nas 8 horas da manhã de um domingo, deu 15 minutos. E se eu mudar para uma segunda-feira? A gente pode realizar a mesma rota e ele vai recalcular essa rota com as velocidades de segunda-feira e o tempo de percurso, se vocês podem ver que já aumentou bastante. Então são 26 minutos para fazer exatamente o mesmo percurso. Então tem uma grande diferença de um domingo para uma segunda-feira no mesmo horário. Então essa é o grande ponto, né, a grande importância do uso da informação do trânsito histórico. Você consegue fazer rotas de acordo com o horário, com o dia que você está fazendo essa rota, e também fazer rotas preditivas. Você consegue fazer uma rota e saber como vai ser a informação de trânsito na sexta-feira, às 4 da tarde, porque a gente tem todo esse histórico já armazenado, e vocês conseguem usar essa informação histórica para ter essa predição da informação do trânsito. Eu consigo mostrar para vocês aqui também a parte visual. Então, o Speed Profile sendo carregado no ArcGIS, é possível se gerar uma informação visual dessa informação, né, histórica de acordo com o horário. Então, aqui eu tenho todos os trechos carregados e com cada trecho com sua cor, indicando o grau de intensidade do trânsito, do congestionamento. Eu queria mostrar agora também um videozinho do andamento do trânsito, né, como o trânsito evolui durante um dia. Esse videozinho eu fiz através do próprio ArcGIS, utilizando as nossas tabelas do Speed Profile. Então ele mostra como evolui o trânsito. Eu iniciei esse vídeo na quarta-feira, meio-dia, e ele vai até quinta-feira, meio-dia. Então a gente consegue ver historicamente como é que o trânsito vai alterando para cada horário desses dias. Então isso é uma informação visual muito interessante que vocês conseguem gerar utilizando o ArcGIS. Bom, deixa eu mostrar também os Service Areas. Só retornando aqui, a gente tem também a possibilidade de, utilizando o Speed Profile, a gente gerar áreas de atendimento. Então, isso
são funcionalidades que o Network Analyst ele tem, ele disponibiliza, e com o conteúdo histórico de informações de trânsito, ela é muito mais relevante, que você, nesse exemplo, eu fiz rotas a partir, rotas não, gerei áreas de atendimento a partir desses 3 pontos. A mancha mais escura representa a área que o veículo pode percorrer numa segunda-feira às 8 da manhã, e a mancha mais clara representa a mesma área que o veículo, um ponto, uma pessoa saindo desse mesmo ponto pode percorrer num domingo de manhã. Então, a gente consegue ver que tem uma variação grande de abrangência da área de atendimento ou da área, né, de onde um ponto pode chegar, uma área de entrega, e depende da aplicação que a empresa de vocês tem, de acordo com o dia da semana. Então, de acordo com o dia da semana, a gente pode definir uma área de abrangência, uma área de atuação a partir de cada ponto que eu tenho aqui, ou chegando até cada ponto que tem aqui. Então, a gente vê que tem uma variação grande, né, de deslocamento, né, de possibilidade de deslocamento, de acordo com o dia da semana nessa análise. Voltando para a nossa apresentação, além do Speech Profile, existe uma outra aplicabilidade para o trânsito histórico que é bem relevante também. Pelo volume de dados que a TomTom tem no banco de dados, no Big Data de trânsito histórico, é possível se fazer análises. Aí vem a pergunta, como obter informações confiáveis sobre o que está acontecendo na malha viária e, por exemplo, identificar problemas crônicos de mobilidade, através de análise de dados históricos de trânsito. Então, a gente conseguiria, utilizando todo esse Big Data da TomTom, fazer análise de trânsito específicas. Então, eu quero saber, por exemplo, quais são os gargalos de congestionamento nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras do mês de fevereiro, por exemplo. Então, são análises específicas de acordo com a aplicabilidade que vocês têm em mente. Então, na verdade, os tipos de análise, as possibilidades de análise são muito amplas. Então, o Traffic Stats é um outro produto que a TomTom disponibiliza, que ela é uma ferramenta para se gerar análises de trânsito histórico, utilizando o trânsito histórico, para diversos segmentos. Uma das principais aplicações seria para mudanças de infraestrutura viária. Então, para órgãos governamentais, não sei se tem na nossa audiência, a gente tem pessoas, né, relacionadas a órgãos governamentais de infraestrutura viária, de CT, ou de engenharia de trânsito, ou de criação realmente de novas vias nas cidades. Então, o Traffic Stats é uma ferramenta muito relevante porque ela consegue fazer análises, por exemplo, de como era o trânsito em uma determinada região antes e depois de uma mudança viária. Ou fazer uma análise, já teve um acidente em determinado momento, em uma determinada via. Qual foi o impacto desse acidente nessa via? Quanto de trânsito acarretou, né, quanto de trânsito gerou esse acidente na via. E tem algumas outras análises aqui, como nesses exemplos que eu mostrei, então, que estão na tela, monitoramento do desempenho da malha. Então, a gente consegue monitorar como é que está a malha viária, onde são os gargalos de trânsito. Então, tem uma série de análises que é possível fazer utilizando essa ferramenta do Traffic Stats. Ela é uma ferramenta que ela é disponibilizada via web. Vou mostrar alguns exemplos mais para frente. Mas acho que o importante é mostrar nesse ponto que o Traffic Stats ela é uma ferramenta de auxílio a empresas, né, que têm essa necessidade ou de alteração da infraestrutura viária, ou de análise da infraestrutura viária, ou até para empresas, né, comerciais que têm a intenção de identificar onde são os pontos, onde são as ruas que passam mais veículos para eu incluir um outdoor, eu colocar uma propaganda direcionada para os motoristas que estão nessa via parados no trânsito. Então, utilizando esses dados históricos através de análise do Traffic Stats, é possível fazer esses estudos, de se gerar, de determinar quais são as localizações onde tem a maior quantidade de veículos passando e a partir daí definir, não, eu vou colocar um outdoor nessa via porque o trânsito nesse horário
é muito grande e vai ter uma abrangência maior, né, de uma quantidade maior de motoristas lendo e vendo o meu outdoor. Então, existem N análises e eu vou mostrar para vocês a aplicação de algumas delas. Bom, aqui são alguns exemplos, né, as principais análises que são possíveis fazer dentro do Traffic Stats. Então, vocês podem fazer análises baseados em uma rota, então vocês determinam um caminho, ou um trecho, ou uma via, qualquer entrada desde que seja uma entrada linear. Então, vocês passam uma rota e vocês conseguem fazer uma análise de como foi o trânsito em determinado dia, em determinado período, ou em determinados horários. Então, é possível fazer uma análise, por exemplo, que a gente fez um teste interessante, teve mudanças de velocidade aqui na Marginal Pinheiros, em São Paulo, nas marginais, na Pinheiros e na Tietê, e a gente fez análises do impacto dessa mudança de velocidade no trânsito. Então, se afetou realmente, essa alteração de velocidade afetou realmente o trânsito. Então, a gente fez análises antes da mudança da velocidade, né, dessa redução da velocidade, e depois da redução da velocidade a gente conseguiu comparar o desempenho da malha, né, o desempenho na verdade, o que afetou essa mudança de velocidades. Outro tipo de análise que a gente pode fazer seria análises por área. Então, vocês podem determinar uma área, né, nessa ferramenta e o retorno que vocês vão ter vai ser todos os registros, todas as ruas que estão dentro dessa área com uma informação de trânsito. Então, vocês vão ter para cada trecho, para cada via que está dentro dessa área, a informação relativa de trânsito para determinado dia, para determinado período e em determinado horário. Então, é uma análise totalmente aberta. Vocês determinam qual é a via, ou a área e qual o período da análise. E outro tipo de análise é o Probe Counts, que seria realmente a densidade relativa de tráfego. Vocês conseguiriam entender para cada via quantos veículos estão passando. Então, vocês conseguem saber, que seria mais indicado para o caso de análise de onde se colocava propaganda, ou onde uma loja pode-se abrir uma loja, um restaurante, onde no horário de pico do almoço, ou na hora do almoço, passe mais veículos. Então, pode-se determinar quais são essas vias e se colocar uma loja lá. Então, pode-se fazer análises nesse sentido. Bom, na demo que eu vou mostrar sobre o Traffic Stats, eu vou mostrar como é que a geração dessa informação, né, como é que é feita essa análise, acessando o nosso portal. Depois da geração dessa análise, eu vou mostrar dentro do ArcGIS como essa informação pode ser aproveitada também utilizando a extensão do Network Analyst. Então, comparando rotas de velocidade, com velocidade base e comparando uma rota com velocidades da malha com uma análise gerada em um período específico. Então, eu tenho a velocidade da base, que é a velocidade padrão, que vem com a nossa base vetorial, e eu vou fazer uma rota de acordo com a velocidade histórica de um momento que eu fiz a análise. E eu posso também visualizar essa informação de trânsito no período analisado. Bom, essa aqui é o portal do Traffic Stats, trafficstats.tom.com. Para acessar, vocês precisam solicitar o acesso, né, para a gente. Se você mandar um e-mail, né, ali no próprio Traffic Stats tem indicação de como solicitar esse acesso. Eu vou mostrar um exemplo da criação de um dataset. Então, para se criar uma análise no Traffic Stats, você precisa de 3 inputs. O primeiro é a determinação, nesse caso, é uma análise de área, é determinar qual área que eu quero fazer a análise. Aqui eu selecionei essa área, que é a região aqui de São Paulo, próxima ao nosso escritório aqui da TomTom. Então, eu selecionei essa área, então essa vai ser a área da minha análise. Então, todas as ruas que estão dentro dessa área vão entrar na minha análise. Eu defino também qual é a data que eu quero fazer essa análise. A gente tem disponível todo o nosso histórico, todo o nosso Big Data para se fazer essa análise. Então, são quase 10 anos de dados que podem ser utilizados nessas consultas. Então, aqui eu utilizei o período do dia 15 de fevereiro desse ano até o dia 22 de fevereiro desse ano. Porque essa data, no caso, essa minha análise
foi por conta do acidente que teve na Avenida dos Bandeirantes, né, onde um caminhão ficou preso embaixo do viaduto Santo Amaro e pegou fogo, lá teve interdição. Então eu estou fazendo uma análise de qual foi o impacto do trânsito, né, na semana seguinte ao acidente. Então esse é um exemplo de análise. Eu poderia, por exemplo, fazer qual a diferença do trânsito do mês inteiro de janeiro, que é um mês teoricamente de férias, para o mês inteiro de março, por exemplo, considerando todos os meses de janeiro de 2008 a 2015, por exemplo. Então vocês podem selecionar o range de datas, de dias que vocês querem para essa análise. E também é possível, não, vocês têm que determinar qual horário dentro desses dias que estão selecionados, qual horário que vai ser feita a análise. Aqui no meu caso, eu utilizei só os horários de pico da manhã, que é das 7 às 10 da manhã. Então, para todos esses dias, que eu escolhi só os dias da semana, eu eliminei o sábado e domingo, que para mim não interessava, porque minha análise seria só nos dias de trabalho mesmo, nos dias de semana de dia útil. Então, eu eliminei o sábado e domingo da minha análise. Então, deixei só os dias da semana e peguei os horários de pico da manhã. E aí, eu gerei a minha análise. O resultado da minha análise, eu posso mostrar para vocês aqui, de novo, no ArcGIS. Então, basicamente, o que o Traffic Stats retorna seria um shape, né? Então, ele tem alguns campos específicos, então ele tem também a indicação do identificador dessa via. Então, eu tenho aqui um identificador para cada quadra, com o nome respectivo dele. E eu tenho também uma tabela que ele tem todos os dados estatísticos relativos a cada um desses trechos. Então, eu tenho esse identificador, então eu tenho aqui o ID número 5. Se eu for aqui no meu base 7, né, na minha tabela que o Traffic Stats retorna, eu tenho todas as informações para esse trecho. Então, eu tenho a média de tempo de percurso, a mediana do tempo de percurso, tenho a média de velocidade, a mediana da velocidade, tenho desvio padrão, tenho quantidade de registros, quantidade de veículos que passaram, dispositivos que passaram nesse trecho, dentro desse período. E eu tenho uma série de outras estatísticas que são interessantes para análise. Aqui, deixa eu voltar aqui. Bom, então aqui é o que eu retorno o Traffic Stats. Com essa informação, eu consigo alimentar um dataset do Network Analyst para consumir essa informação para um planejamento de uma roteirização ou para fazer também uma análise de áreas, né, gerar um service áreas, e visualizar como é a informação do trânsito nesse período específico que eu determinei. Então aqui eu posso gerar uma rota. Então aqui é uma rota, da mesma forma que eu fiz no Traffic Stats, eu consigo gerar uma rota com a velocidade padrão da base. Então aqui a gente consegue ver que usando a velocidade padrão da base, essa rota demorou 11 minutos. A mesma rota, usando esse retorno, essa análise que eu realizei no Traffic Stats, eu tive que colocar muitos pontos de parada, porque, na verdade, a rota, com os mesmos pontos de parada, ela já fez um desvio. O acidente foi nessa região aqui. O algoritmo de roteirização, com esse novo insumo, que é a velocidade do período, da semana logo após o acidente, a velocidade ficou muito baixa nesse trecho. E aí o algoritmo de roteirização do Network Analyst, ele já fez um desvio bem grande para ele evitar passar por esse trecho. Essa rota, vamos ver o tempo de percurso dela, deu 11 minutos usando a velocidade base, utilizando a velocidade do Traffic Stats, do retorno do Traffic Stats, demorou 43 minutos. Vocês veem como impactou no trânsito esse acidente, qual o impacto desse acidente no trânsito, no tempo de percurso. Então demorou mais de meia hora a mais para fazer o mesmo percurso, na verdade o mesmo percurso, mas fazendo um caminho diferente, né, porque ele desviou do trecho acidentado. Então, para se chegar no mesmo destino, fazendo esse mesmo ponto de parada, ele teve que fazer um desvio bem grande, o tempo de percurso da rota como um todo aumentou demais por conta desse problema, esse acidente que teve na Avenida Santo Amaro. E aqui eu forçando a rota para ser exatamente igual à rota com a velocidade base, a gente consegue ver que se eu fizer exatamente o mesmo percurso
com velocidade base deu 11 minutos, utilizando a velocidade retornada pelo Traffic Stats, né, da análise do Traffic Stats da semana logo após o acidente, dá 45 minutos. Então, a gente vê que tem um impacto muito grande, o uso da informação do trânsito histórico pode ter um impacto muito grande numa roteirização, tanto historicamente quanto para a predição. Você pode prever também, utilizando o Speed Profile, como vai ser o trânsito no futuro, e o Traffic Stats você sempre faz análises do passado. E eu consigo também gerar a visualização, né, de como ficou, né, visualmente a informação de trânsito nessa semana. Então a gente vê que o acidente foi aqui, você vê que todo o trecho da Avenida dos Bandeirantes até chegar lá ele estava bem complicado, na verdade o entorno estava bem complicado porque as pessoas acabam tentando mudar o trajeto e causando um trânsito no entorno também. Então a gente consegue também ter uma imagem visual, né, informação do trânsito visual daquele exato momento, daquela semana logo após o acidente, naquele período, né, no período do pico da manhã. Então isso aqui é uma imagem, um print da situação do trânsito daquele momento. Voltando aqui para a nossa apresentação. Bom, pessoal, é isso. Isso que eu queria mostrar para vocês. Ficamos com um tempinho ainda para perguntas, então agradeço a todos pela participação, pela inscrição nesse webinar. E a TomTom está aberta a conversas, caso vocês tenham interesse em conhecer mais os nossos produtos, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá ok? Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que estão chegando, deixa eu ver. Primeira pergunta, qual o percentual de veículos que possuem um dispositivo TomTom? Esses 450 milhões representam quanto? Esses 400 milhões, eles são um número global, então a gente tem um número global de dispositivos TomTom, não tem essa relação com relação ao número total de veículos que circulam pelo mundo. Mas eu posso considerar, posso dizer que a gente tem um volume muito grande de dispositivos, porque a gente tem, por exemplo, num dos principais fabricantes de celulares, a gente tem parceria e o mapa que esse dispositivo, né, essa empresa fabricante disponibiliza é um mapa da TomTom. Então, todos os consumidores, usuários dessa marca, né, essa marca famosa de celular, ela acaba mandando posições para a gente. Então, a gente recebe inúmeras posições no mundo inteiro. Então, o volume de informações que a gente tem é muito grande. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Deixa eu ver. Você mostrou um exemplo histórico de trânsito de veículos, pensando na minha realidade, seria possível pensar numa linha semelhante, um histórico de vazão ou até mesmo a altura de um trecho de rio para uma análise de projeções futuras. Ao invés de um mapa de ruas, usaríamos hidrografia da região e pontos de controle existentes. Até onde eu sei, acho que a gente não teria aplicabilidade, porque a gente usa as posições de GPS de dispositivos que passam pela malha. Não saberia dizer se caso você tenha algum insumo de informação de GPS que passa por esse rio, talvez seja possível, mas até hoje a gente nunca trabalhou com isso. Eu acredito que e a TomTom, na verdade, não direcionou seus estudos ou seu Big Data para esse tipo de análise. Mas realmente acredito que é difícil da gente conseguir atender nesse caso. Bom, as outras perguntas que tem, a gente pode responder, eu vou responder por e-mail, né? Eu vou receber, eu tenho o contato de vocês aqui, eu vou responder por e-mail. E agradeço mais uma vez a todos a participação e até a próxima, pessoal.